Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Summit Somos 2020, Somos Digital. Ontem nós tivemos um bate-papo com o professor-presidente da Somos Educação, o Mário Guio, que foi muito legal, aliás. E a oportunidade de assistir à palestra interessantíssima do neurocientista Billy Nascimento. E hoje nós começaremos o nosso dia com as salas de oficinas dos selos. Na próxima hora, vocês poderão conhecer mais sobre as marcas, enviar as perguntas que a gente sempre pede e obter informações com os consultores através do chat de perguntas. Vocês podem acessá-lo selecionando o botão de perguntas na lateral esquerda da sua tela. E se você estiver lá no seu celular, habilite esse menu no botão Abrir Opções, que está embaixo da tela. Fácil. Caso o link da internet falhe, nós pedimos para que você atualize a página do seu navegador para que a transmissão volte ao normal. Então façam as suas perguntas, conversem com os consultores, eles estarão à disposição para atendê-los sempre. As respostas das perguntas feitas ontem, que ainda não foram respondidas, serão dadas ao longo do dia. E na sequência, vocês voltarão para a plenária virtual, onde nós teremos uma palestra com a gerente de soluções complementares, a Morgana Batistella. O encerramento com Miguel Zarvos e a premiação dos que mais interagiram ao longo do evento. Agora vão começar as apresentações, os conteúdos nas oficinas das marcas. A gente se encontra daqui a 1 hora na plenária virtual. Até mais. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Romina Braga, da PAR, e estou aqui para a gente falar um pouco sobre essa plataforma educacional maravilhosa da Somos Educação. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês. E o nosso objetivo aqui é apresentar todas as ferramentas que compõem essa plataforma. Antes disso, eu queria fazer com vocês alguns combinados, tá? Então, como a Maria Cândida falou aí na vinheta, a gente tem as perguntas que podem ser feitas pelo chat, tá? Nós temos consultores comerciais, nós temos assessores pedagógicos que estão de prontidão para responder as perguntas. Caso alguma pergunta não seja respondida, nós vamos responder ao longo do evento e enviaremos para vocês por e-mail, tá? Outra coisa que eu quero deixar claro é, caso a conexão caia da internet, não se preocupem, a gente restabelece a conexão, vocês não precisam sair, tá? E a gente restabelece do momento em que a gente parou. Outro ponto importante sobre isso é o Eduardo, ele está aí me dando auxílio, é o técnico que vai me ajudar a passar os slides, então a todo momento eu vou chamar pelo Eduardo, é o meu companheiro aí de trabalho hoje, tá bom? Por favor, não deixem de enviar suas perguntas e não vamos ter nenhuma dúvida com relação a essa plataforma. Eduardo, por favor, a gente já pode apresentar os primeiros slides. Pode passar, Eduardo, por favor. A gente vai entender juntos, pessoal, como nasceu a PAR, né? O que é a PAR? A PAR, ela nasceu a partir da necessidade, primeiro, das escolas, né? Eduardo, por favor, pode seguir. Essa necessidade, ela surgiu porque em conversas com as escolas, a gente entendeu que historicamente a relação das escolas com as editoras, elas tinham um perfil, né, com as editoras de livros didáticos, tá? E qual era esse perfil? A gente tem aquele momento de escolha do material, os consultores comerciais, eles iam até as escolas escolhiam esse material e durante o ano faziam uso do material, de vez em quando solicitava algum tipo de palestra, acompanhamento pedagógico, e muitas vezes a gente tinha um gap aí, quando tinha, por exemplo, a escolha de livros do sistema público, e não havia muito essa parceria constante, né? Essa palavra parceria é o que nos move aqui nesse momento. Então, pensando nisso, a gente consultou algumas escolas, por favor, Eduardo, podemos seguir.
E a gente conversou com essas escolas para entender quais eram os principais desafios, né? Quais eram os principais desafios das escolas adotantes de livro didático. Foram 3 dificuldades e desafios mais latentes presentes na pesquisa. O primeiro de todos era a preocupação com a equidade, né? A gente tinha uma necessidade, via que as escolas tinham uma necessidade muito grande de ampliar o acesso ao conhecimento de forma igualitária, e isso tinha tudo a ver também com a questão da cultura digital. A gente tinha a preocupação com a qualidade do material didático, com a qualidade dos recursos que vinham embarcados nesse material, de forma física ou digital. A gente tinha também uma preocupação muito grande com a questão da formação dos professores com uma qualidade elevada, e outro desejo muito grande das escolas era a questão da disponibilidade, não é? Aquilo que eu falei no início, de que muitas vezes o livro era escolhido e, às vezes, a relação mais próxima da escola com as editoras só acontecia no momento da nova análise e escolha de material. Então, isso também era um ponto de atenção. O terceiro ponto era a contemporaneidade. Então, a gente ter conteúdos e metodologias alinhados com o século XXI, que preparasse esses alunos de forma integral, tá? O que nós fizemos a partir disso? E pensando também na questão do uso do livro didático, pensando especificamente no uso dos livros didáticos, o que as escolas trouxeram para nós? Edu, por favor, pode passar. Nós perguntamos para essas escolas o que elas mais valorizavam quando adotavam livros didáticos e o que elas menos valorizavam ou não valorizavam. O primeiro ponto que apareceu muito forte foi o conceito aprofundado que os livros didáticos trazem, não é? Que ia de encontro à questão de engessamento de conteúdo, o tolimento da liberdade criativa dos professores. Então, para as escolas adotantes de livro didático, um ponto muito bacana, positivo, é a questão dos conceitos aprofundados e a flexibilidade para elaborar as aulas. Outro ponto importante de valorização era o conteúdo completo. Um conteúdo que permitia que o aluno estudasse em casa sozinho ou com os pais, por exemplo. Outro ponto muito valorizado era a possibilidade de mudar a obra sempre que ela não atendesse às expectativas da escola. Em contraponto disso, a gente tinha, por exemplo, quando a escola adotava o livro didático e era pouco valorizado, o pouco tempo para aplicar todo o conteúdo, discrepância da qualidade nas disciplinas. Uma hora o material de linguagens tinha uma qualidade muito melhor do que o material de ciências, por exemplo. E outro ponto que não era muito valorizado era a falta de preocupação com as diferenças, um ensino padronizado. Então, assim, a gente conversando com essas escolas adotantes de livros didáticos, elas preferiam um material que isso não acontecesse, tá certo? E aí, pensando nisso, em todas essas vantagens e desvantagens, vamos passando, Eduardo. A gente pensou que nós temos 4 selos editoriais muito fortes no mercado, com mais de 200 anos de tradição, um catálogo super amplo, conteúdos de alta qualidade, com autores consagrados, diversidade pedagógica que permitia essa autonomia do professor. Juntando a isso, nós pegamos tudo que as escolas valorizam, como o compromisso em apoiar os ciclos de ensino, as parcerias na busca de resultados, fornecendo soluções pedagógicas de avaliações, portais de marketing, e nós pensamos em juntar tudo isso para formar esta grande parceria. Podemos seguir, Eduardo? E como é que nós estamos inovando nesse contexto? A gente vai mergulhar agora especificamente em tudo que a PAI entrega para as escolas, mas antes eu gostaria de assistir um vídeo com vocês. Pode soltar o vídeo. Já ouviu dizer que a felicidade só existe quando é compartilhada? Nós acreditamos nisso. Aliás, vamos além. Acreditamos que nada existe ou faz sentido se não for compartilhado. Afinal, o que seria de nós sem o outro? Sem as relações, sem a força da rede, sem gente para construir e crescer junto.
sem ter com quem dividir desafios e conquistas. Seríamos sós, e sozinhos não somos nada. No fundo, sempre buscamos alguém para estar ao lado, para escrever nossa história com a gente. Uma parceria que nos faça crescer, uma parte de nós que pulsa fora do nosso corpo. Um par. Somos assim, ligação, conexão, vínculo. E queremos ver as escolas contando com a gente para ter autonomia e liberdade para ensinar. Somos ao mesmo tempo ponte e atalho. Fazemos de tudo para descomplicar, agilizar, porque estamos sempre a fim de fazer junto, com as ferramentas que deixam a gente mais perto. Tecnologia que deixa a gente mais esperto e peito aberto para fazer isso de verdade, com vontade, do jeito certo. E vamos, junto com as escolas, transformar a maneira de pensar a educação, baixando as fronteiras do acesso, subindo a qualidade do conteúdo. Como? Sendo par, emparelhando objetivos, compartilhando conhecimento, amparando a proposta de cada escola, participando da transformação. Ensinar é nossa missão de todo dia, é nosso presente e é também o único jeito de mudar nosso futuro. Muito prazer, nós somos a Par. Vem junto. Par, plataforma educacional. Gostaram do vídeo, pessoal? Vídeo maravilhoso, que expressa muito bem o que a PAR representa para nós, o que nós gostaríamos e que gostamos de imprimir dentro das escolas parceiras, tá? Agora a gente vai mergulhar na nossa imensa caixa de ferramentas, né? Eu costumo falar que a PAR, ela tem uma caixa de ferramentas e que cada ferramenta ela é super importante para o desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem dentro das escolas. Então, eu vou passar rapidamente pelas ferramentas que compõem a PAR, mas nós vamos mergulhar em cada uma de forma bem específica, tá bom? Vamos lá, Edu, pode seguir. A primeira ferramenta é assessoria pedagógica, gente. Então, assim, a gente entende que para criar esse vínculo de verdade dentro das escolas, né, além do vínculo de ter esse parceiro que você consegue acessar sempre que necessário, a gente também ter um parceiro forte quando a gente fala em auxiliar planejamento, implantar obras, formar professores, alinhar com módulos importantes que estejam acontecendo no meio educacional, como, por exemplo, a BNCC. Então, a gente tem uma das ferramentas principais é a assessoria pedagógica. A segunda ferramenta que a gente tem é o Profs, tá? O Profs é o nosso programa de formação continuada, uma plataforma online própria, onde a gente tem cursos oferecidos, voltados para o desenvolvimento das habilidades que auxiliam o trabalho em sala de aula. A gente vai ver todos com mais detalhes. O terceiro, a gente tem os simulados e as avaliações diagnósticas, que nesse momento estão, assim, fazendo o maior sucesso, porque rapidamente a gente conseguiu virar a chave de um módulo físico, como era, por exemplo, o nosso simulado Enem, terceiro ano do ensino médio. Hoje a gente faz de outra maneira, quando chegar no momento do simulado a gente fala melhor sobre isso, tá? Temos as avaliações diagnósticas para os outros segmentos, Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. E temos também grandes simulados de outras instituições como FUVEST, Unicamp e UNB. Edu, vamos mais para frente. Em seguida, a gente tem o Plural. O Plural é a nossa grande plataforma digital, onde a gente encontra os livros didáticos adotados pela escola, a gente encontra os nossos objetos educacionais digitais, os bancos de questões, a possibilidade de imprimir atividade, relatórios de acompanhamento e desempenho para alunos e professores. A gente vai assistir também um vídeo bem bacana da aluna Yolanda, onde ela fala sobre como ela vê o plural, como o plural ajuda a aluna nesse processo. A gente tem o nosso marketing da PAR,
tá? Porque a gente sabe que toda escola precisa e tem esse tipo de ferramenta, a gente sabe que é uma ferramenta importantíssima, não só por conta dos eventos que circulam na escola, mas sobretudo porque a gente pensa em campanhas de matrícula e rematrícula, tudo com a inserção da marca da escola, tá certo? Vamos também conhecer mais a fundo em instantes. Por último, a gente tem a rede Somos Par, que o que nós estamos fazendo agora é parte dessa rede. O nosso interesse como par é ser parceiro da escola, mas, sobretudo, fazer com que essa escola seja parceira de outras escolas, né? Para a gente trocar alegrias, desafios. Então, a gente tem nessa rede encontros, a gente conta nessa rede com encontros presenciais. Nesse momento a gente também vai falar um pouco sobre isso. Nesse momento, infelizmente, a gente está fazendo os encontros de maneira diferente, mas está dando super certo, é a maneira que todos nós estamos encontrando, é uma outra adaptação, mas a gente tem eventos e vamos continuar tendo para gestores, para professores, e temos também o portal PAR, ok? Podemos seguir, Eduardo. Para iniciar e falar com mais detalhes sobre cada ferramenta da PAR, a gente vai falar um pouco sobre os livros didáticos, tá? O livro didático, ele é a âncora da PAR, tá? A PAR ela é voltada para escolas adotantes de livros didáticos, porque a gente entende que essas escolas têm necessidade de materiais com conteúdos aprofundados, a questão da flexibilidade, que a gente falou no momento da pesquisa. Os livros didáticos, eles trazem recursos mais ricos, mais dinâmicos, interativos. A gente vai ver também isso quando estiver passando pelo plural, tá? A gente encontra muito mais autonomia para o aluno através dos nossos livros didáticos. Temos também o apoio à formação dos professores e a diversidade das concepções metodológicas, o que é muito importante, né? A gente sabe que os professores, eles têm as suas concepções, que seguem determinadas concepções, e o livro didático, a partir da grande variedade de autores, eles conseguem dar esse retorno para o professor. Podemos seguir, Eduardo? O trabalho com a BNCC, a gente não poderia deixar de falar quando a gente fala em livro didático. Já tem bastante tempo, né, que a gente está inserido, mergulhado nessas questões da BNCC. Nós temos as nossas obras tagueadas. Aqui é um exemplo do APS, Língua Portuguesa, que está no plural. No canto direito, você encontra aí a logo da BNCC, como é que vocês podem clicar e ver de repente a relação das habilidades com as questões do livro, com quais atividades, com as páginas. Quando o Eduardo passar aí, a gente vai ver como é que isso acontece no APS, dessa maneira, olha. Então, a gente tem aqui a habilidade e tem em que página do livro a gente encontra essa habilidade, tá certo? Então, nossas obras estão tagueadas, todas no plural, partindo desse pressuposto, porque a gente entende que o professor ele precisa dessa agilidade, tá certo? Então, para facilitar a vida e o uso do nosso material didático, nós trazemos isso para vocês também. Podemos seguir, Eduardo? Também não podemos deixar de falar de literatura, não é, pessoal? Esse ano de 2020, a gente tem uma novidade na PAR, porque a gente cresce e evolui dentro da PAR de acordo com a necessidade dos nossos parceiros. Então, a gente detectou em anos anteriores que a gente tem uma necessidade de mapear algumas obras por alguns critérios. Nós fizemos isso, criamos umas estantes, daqui a pouco vocês vão entender melhor. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês toda a variedade do nosso catálogo de literatura. A gente tem mais de 1.600 obras, tá? Nesses 6 grandes selos editoriais de literatura, ASC, Scipione, Saraiva, Atual, Formato e Caramelo, tá? São selos reconhecidos no mercado diante da literatura. Queria que você passasse, Eduardo, por favor. E a nossa literatura, ela conta com um blog, que é o do Coletivo Leitor, tá? Convido todo mundo a entrar no blog depois. Se tiver alguma dúvida, pode consultar a assessoria pedagógica. Dentro desse blog, a gente tem a possibilidade de disseminar literatura em sala de aula. A gente vai passar também pelos prints
da página do blog para vocês entenderem de que maneira a gente vai, de repente, selecionar um livro, quais os critérios desses livros, mas além dos livros, a gente tem as resenhas, os artigos dos especialistas, entrevistas maravilhosas com a Ana Maria Machado, por exemplo, vídeos, textos de autores, então vale a pena conferir o blog do Coletivo Leitor, coletivoleitor.com.br. Não tem dúvida, acho que alguém já deve estar colocando aí no chat para vocês, tá? Então, aqui é a nossa carinha do Coletivo Leitor. Quando vocês derem lá o Google, que entrarem, vocês vão encontrar essa primeira página. Podemos passar, Eduardo. Mais adiante, a gente tem aí a questão dos links, né? É a biblioteca de conteúdos, como faz para entrar em contato. Podemos seguir, Eduardo. Aqui é um momento importante que a gente gosta de frisar bem com relação ao Coletivo Leitor. Dentro do Coletivo Leitor, o nosso portfólio ele é classificado em categorias, para facilitar o reconhecimento das obras, tá? E tem múltiplas entradas. Então, por exemplo, a gente tem aqui 9 entradas, tá? Então, vocês podem escolher analisar a obra, por exemplo, ou conhecer a obra pelo ano escolar e faixa etária, pelo perfil do leitor, modalidade leitora, pelos temas, pelo gênero literário, qual o propósito desse leitor, quais são as competências gerais da BNCC que estão relacionadas com essa obra de literatura, as listas temáticas e os destaques literários e ilustrações. Então, quando a gente clica em algum dessas janelas, né, dessas caixinhas, o que é que a gente encontra? Por exemplo, se eu estiver falando em ano escolar e faixa etária, pode passar, Eduardo, por favor. Eu vou encontrar aí berçário de 0 a 3 anos, educação infantil, ensino médio. Se eu clicar por gênero, né, aparecem todos os gêneros, quais são os gêneros ou qual é o gênero que esse livro se apresenta, como é que eu consigo, por exemplo, é um livro para ler sozinho, alguém lê para mim, a gente lê em grupo, ou os três juntos, é direcionado para que tema? Adolescência, amizade, animais. Então, em cada janela dessas, você encontra todas essas especificidades, tá bom? Além disso, pode passar, Eduardo, a gente trouxe um modelo, por exemplo, olha, quando a gente está analisando aqui o livro A Casa Sonolenta, tá? A Casa Sonolenta, de acordo com aquelas janelas, ela é direcionada para alunos de primeiro e segundo ano, tem a intenção de fazer rir e divertir, é alfabetização em anos iniciais, é um ponto de acumulação. O repertório cultural dele permite desenvolver o senso estético de repertório, tá? É um livro para crianças em fase de alfabetização, livros para ler mesmo sem saber ler. Então, a gente tem todas essas informações como porta de entrada para as nossas obras. O próximo exemplo, podemos seguir, Eduardo. É o exemplo do quarto do Despejo, que é outra obra também voltada para o ensino médio, mas a gente colocou esse exemplo para vocês perceberem que do mesmo jeito, para o segmento da educação infantil, por exemplo, a gente tem todas as janelinhas para o ensino médio, né? Igualmente. Então, por exemplo, aqui ele vai trabalhar os temas de desigualdade social, justiça social, tem um projeto pedagógico, os livros, o livro sobre a realidade social, o gênero, ele é um diário, então é bem bacana, assim, minimiza muito aquele trabalho da gente, né, de analisar os catálogos, assim, ele nos permite uma análise mais dinâmica, tá bom? Podemos seguir, Eduardo. Aqui é outro modelo de visualização do Coletivo Leitor, onde a gente pode fazer os filtros das nossas pesquisas. A gente pode pesquisar por segmento, né, por ano escolar, por perfil de leitor, por gênero, qual é o assunto, é ética, cidadania, alimentação, qual é o link dessa obra com a BNCC. Aqui a gente trouxe mais para mostrar para você a possibilidade de busca. Podemos seguir, Eduardo. Aqui nós trouxemos, pessoal, exemplos dos nossos top 10 da educação infantil. É muito difícil que nós, professores, não conheçamos Menina Bonita do Laço de Fita, né? Uma obra que já fez tanto sucesso, a gente já trabalhou bastante em sala de aula, A Casa Sonolenta, são todas obras assim, super reconhecidas no mercado. Essas daqui são as nossas top 10 da educação infantil. Podemos seguir, Eduardo, por favor.
Nós temos também Juvenil Top 10, aqui do Juvenil, as crônicas, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga. A gente tem o Mistério da Casa Verde, gente, de Moacir Sclia. Quantas vezes esse livro, né, já foi super adotado nas escolas, é um livro também atemporal, um tipo de leitura que agrada muito os alunos dessa faixa etária. Podemos seguir, Eduardo. E aí vem a grande novidade, né, que é o nosso bebê aqui da PAR. A gente tem a PAR Literatura. Então, vou explicar um pouco para vocês sobre a PAR Literatura. A PAR Literatura ela é dividida em 3 estantes, tá, pessoal? E vamos falar um pouquinho já sobre essas estantes. Nessas estantes, as obras são divididas também em diversos gêneros literários e selecionados por especialistas, tá? Oferece pacote de sugestões de títulos para todos os anos escolares. E a gente mescla nesses pacotes autores nacionais e estrangeiros de alta qualidade. Então, vamos conhecer as estantes. Podemos seguir, Eduardo. A primeira estante da PAR Literatura é a estante Vasto Mundo, tá? Então, a escola, ela adota pelo menos 4 títulos da nossa estante. Essa estante, ela tem 83 títulos para serem escolhidos, todos curados, né, pela TABA, tem toda o respaldo da TABA, tem também um curso EAD para essa estante de 40 horas, tá? A próxima estante chama Estante Todos Juntos. Essa estante também, a gente tem a gente pode escolher 4 livros. Além disso, a gente conta com um guia do professor, tá? Um material composto de exploração do livro em sala de aula, elaborado por pedagogos e pesquisadores da área de letras. Os materiais desenvolvidos também pela TABA, tanto o curso EAD de 40 horas, quanto 2 videoconferências anuais com escritores de ficção e especialistas em literatura infanto-juvenil. E a gente tem a nossa terceira estante, que é a estante Para Gostar de Ler. Então, essa estante, ela conta com quase 300 obras, também selecionadas pela TABA, tá? Além de todas as vantagens das outras 2 estantes. Então, quando você adota a estante Para Gostar de Ler, você traz todas as vantagens das 2 estantes anteriores e, além disso, a gente oferece uma sequência didática, que é uma série de atividades em torno de alguns eixos de leitura, explorando um conjunto de títulos ao longo de 10 aulas encadeadas, tá? Para a exploração dos livros, do acervo e acesso aos jornais e revistas. E aqui vem a grande novidade da estante Para Gostar de Ler, que além da novidade dela em si, traz das outras 2 estantes, a gente conta com o acesso aos periódicos da Árvore de Livros, né? A gente tem lá o Joca. Podemos passar, Eduardo, por favor. Aqui a gente encontra todos os jornais em destaque no Joca. A gente vai ter acesso à Árvore de Livro para ter acesso a esses jornais e periódicos, tá bom? Podemos passar também, Eduardo, que o próximo é um exemplo, tá? Dos jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Correio, ok? Para ampliar esse trabalho com a leitura na escola, que é muito importante. Podemos seguir, Eduardo. Agora a gente vai falar, pessoal, de outra ferramenta, que é a ferramenta dos simulados e avaliações diagnósticas, tá? Essa ferramenta é uma das queridinhas das escolas, porque a gente entrega, além das avaliações diagnósticas para Fundamental 1 e 2, a gente entrega os simulados Enem, FUVEST, UNB e Unicamp para o 3º ano do ensino médio. Nesse momento, a gente está fazendo esses simulados de maneira online, está fazendo assim, o maior sucesso, né? As escolas muito envolvidas nesse processo, porque a escola não pode parar, então somos automaticamente, a gente virou a chave, como é que a gente pode ajudar a escola nesse processo, a gente também não pode parar, então automaticamente a gente mudou os nossos simulados para que eles fossem online e está dando fazendo o maior sucesso.
Então, daqui a pouco a gente vai mergulhar direitinho aí em como a gente consegue analisar, qual é a cara dessas avaliações, a gente vai ver como é que a gente acompanha essa avaliação dentro do plural, tá? Daqui a pouco a gente vai mergulhar mais no plural, mas a gente vai entender agora a partir de um vídeo como é que esses resultados aparecem para os alunos e para a escola, tá? E em seguida, a gente vai ver um vídeo da Yolanda, daqui a pouco eu falo para vocês um pouco sobre isso. Eduardo, podemos passar. Essa avaliação, os simulados Enem e as avaliações diagnósticas, elas contam com a correção TRI, a comparação entre os alunos e entre as turmas de todo o Brasil, resultados por grandes áreas do conhecimento ou por disciplinas, habilidades ou descritores. A gente tem também o conhecimento das habilidades e conteúdos exigidos em cada item, gabarito completo e comentado, análise do desempenho individual dos estudantes, para que a gente consiga fazer dentro da escola as intervenções pedagógicas mais assertivas, né? A gente conseguir levantar grandes dados, olha, dentro da minha turma, do terceiro ano A, eu quero saber, por exemplo, como estão os alunos em linguagens e códigos, como é que eles estão sendo desenvolvidos nesse processo, quais são as habilidades que eles têm mais dificuldades, ou em qual delas eles estão mais desenvolvidos, né? Que aí eu posso largar um pouco de mão e trabalhar com mais força em outras habilidades. Então, quando a gente fazia isso no braço, dentro da escola, a gente tinha um trabalho tremendo. Então, agora, dentro da plataforma, a gente tem isso ao passo de um clique. E é isso que a gente vai ver agora. Podendo seguir, Eduardo. Neste vídeo, você vai conhecer as funcionalidades dos relatórios simulados TRI. Por toda a plataforma, na parte superior da tela, você seleciona a série e a turma que deseja analisar. Além disso, é possível comparar os resultados com grupos de comparação externos e outras séries e turmas da sua escola. Para isso, basta escolher os filtros que deseja aplicar e clicar em Buscar. Em resultado final, você tem acesso à média TRI, nota máxima e mínima dos alunos das séries e turmas selecionadas nos filtros acima. Logo abaixo, você pode analisar esses dados estratificados em cada uma das 4 grandes áreas do conhecimento. Além disso, no gráfico de desempenho, você terá acesso à distribuição, por intervalo de nota, dos alunos da sua escola e do grupo de comparação selecionado. Em disciplinas, você pode visualizar o desempenho das suas turmas e do grupo de comparação em cada uma das matérias do simulado. Ao clicar sobre a disciplina escolhida, você será direcionado para a aba Questões. A aba Questões permite que você analise os resultados questão por questão. Aqui, você consegue saber qual a disciplina e a habilidade trabalhada em cada uma delas. Clique sobre uma questão para visualizar os conteúdos abordados, seu enunciado e alternativas. Para fazer uma análise mais profunda de determinada questão, clique em Ver resolução. Assim, você consegue ver os comentários do time pedagógico, tal como as taxas de marcação por alternativa. A aba Alunos é como um diário de classe. Aqui, você tem acesso ao desempenho de todos os alunos que realizaram o simulado. Além das notas por grande área, você também tem acesso à sua posição no ranking geral e por série. Para ordenar os dados da tabela, basta clicar no título da coluna desejada. Você também pode exportar essas informações para uma planilha do Excel. Para isso, basta clicar no botão Exportar. Por último, ao clicar em um determinado aluno, você é direcionado para o boletim individual, onde pode analisar cada resposta dada por ele. Utilizar os relatórios de simulados TRI é muito simples. Caso ainda tenha alguma dúvida, é só falar com a gente clicando nesse balãozinho aqui. Estamos sempre preparados para te ajudar. Até o próximo vídeo. Então, pessoal, quando eu conheci o plural, né, dentro da Somos, eu fiquei, gente, como eu fazia isso em anos anteriores, em sala de aula, com os meus alunos no braço. Hoje, o que é que a gente tem aí? A gente tem ao passo de um clique todos esses levantamentos de desempenho que a gente tanto se preocupa e quer fazer dentro da escola para elevar o nível do conhecimento dos nossos alunos, né? Então, aí, espero que vocês tenham gostado. Não fiquem com nenhuma dúvida, tá? A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Posteriormente, os consultores, juntamente com as escolas, os assessores pedagógicos, a gente pode fazer formações específicas sobre isso, sobre o plural, sobre as ferramentas digitais, sobre as avaliações diagnósticas e simulados, então contem conosco. O que nós vamos ver agora no próximo vídeo é o vídeo da Yolanda, né? Porque não adianta também a gente ficar só tratando do nosso lado como escola, a gente quer saber, na real, o que pensam os alunos. Então,
Eduardo, por favor, vamos soltar o vídeo da Yolanda. Bora assistir uma história massa de uma aluna da 3ª série do ensino médio, do Colégio Baião Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela vai dar várias dicas sobre os simulados Enem. Depois não diga que eu não avisei, hein? 5 milhões de pessoas fazem o Enem todo ano. Isso significa que são 5 milhões de pessoas fazendo exatamente a mesma prova que você. Além disso, tendo o mesmo objetivo que você, querendo ou não, que é conseguir uma vaga numa das inúmeras faculdades federais que tem pelo Brasil. Então, é extremamente necessário que a gente consiga se preparar da melhor forma possível para a gente chegar no dia do Enem e pensar que você vai estar dando o melhor de si e conseguir se destacar no meio desse tanto de gente. A TRI, durante a nossa vida estudantil, a gente não tem contato com nenhum outro tipo de prova que use esse tipo de correção. Então, quando a gente está nesse processo de se preparar para o Enem, principalmente no 3º ano, quando a gente tem a oportunidade de fazer um simulado, que além de ser exatamente igual o Enem, né, em questão de tempo, de tipos de questões, ter essa correção vai nos aproximar ainda mais ao que é realmente o Enem. Se torna uma coisa menos apavorante, porque você já teve algumas outras experiências que quase que se assemelham àquele dia. Vamos então agora olhar um pouco dos meus próprios resultados no último simulado que eu fiz. Bom, como dá pra ver aqui, a primeira coisa que aparece pra gente é como foi o nosso desempenho geral nessa área do conhecimento, comparando com o desempenho geral do resto das pessoas que fizeram, de todos os outros estudantes que fizeram o mesmo simulado que você. Eu acertei 36 das 45 perguntas e meu desempenho foi de 80% e a média do desempenho geral foi 60%, o que significa que eu tô acima da média, o que é ótimo. Descendo a página, a gente consegue ver o nosso desempenho dividido por conteúdo e comparado com o desempenho do restante do mundo. Como, por exemplo, aqui a gente tem com o conteúdo de barroco, de literatura, que dá pra ver aqui que o meu desempenho comparado com o resto do mundo foi bem ruim. E o que significa que eu preciso estudar mais para conseguir me equiparar e chegar no mesmo patamar, chegar na mesma média das outras pessoas. No 11, eu consigo ver conteúdos que eu fui bem acima da média comparado com o desempenho geral. E, por exemplo, modernismo, tá falando que eu tive um desempenho de 100%, enquanto o resto do mundo teve um desempenho de aproximadamente 50%. Isso significa que o modernismo é um dos conteúdos de linguagens que eu consigo me destacar mais e que eu já estudei bastante e já tenho um certo conhecimento sobre. Significa que eu posso deixar o modernismo um pouco de lado e me focar no que eu mais preciso. Mas é muito interessante que eu consigo aqui olhar a minha média das objetivas, que é a média de todas as áreas do conhecimento, né? A pontuação que eu tive em cada uma. Então, pessoal, esse Yolanda é uma fofa, né? Imagino que vocês estejam com saudade dos alunos de vocês, porque eu senti por muito tempo e ainda sinto muita saudade dos meus alunos. Então, importante que vocês também tivessem essa visualização de como os alunos acompanham o seu próprio desempenho, tá bom? Com toda a autonomia que a plataforma oferece para ele. Então, agora a gente vai falar sobre o plural, né? A sua totalidade. A gente falou um pouco sobre ele quando a gente foi falar das avaliações diagnósticas e do simulado Enem, porque ele está dentro, esse resultado está dentro do plural. Mas, enfim, o que é o plural, tá? Então, a gente vai rodar outro vídeo para entender o plural, já, e aí depois a gente vai discutir, entrar um pouco mais na ferramenta, tá bom? Podemos seguir, Eduardo.
Podemos passar. Podemos seguir, Eduardo? Então, pessoal, e a tecnologia na educação? É interessante que quando a gente inseriu essa pergunta, quando a PA, né, foi lançada, há 3 anos, a gente sempre tinha uma plateia bem dividida, né? E a tecnologia na educação, então isso sempre gerava muita discussão, né? Muita discussão porque a gente tinha 2 polos. Com o momento que a gente está vivendo agora, então eu acho que se eu pudesse ouvir vocês, né, assim, a voz de vocês, eu acho que hoje a gente pararia um pouco para pensar se realmente existiriam esses 2 polos. Porque o que seria das escolas hoje, no momento que a gente está vivendo, aqui do nosso encontro, se não fosse a tecnologia na educação, tá? Então, o Plural ele já trazia essa concepção de tecnologia há bastante tempo, se fortaleceu ainda mais, né, com a pandemia, é o grande aliado das nossas escolas, está dando super certo. Então, Eduardo, vamos passar um pouquinho, só para a gente ver o que pensa a BNCC com relação a isso, né? O que é que a gente tem de respaldo na BNCC sobre o uso da tecnologia. Na competência 4, ela já cita, né, que a gente deve utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, trabalhar também com som, com digital, conhecimento das linguagens artísticas, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos. E como a gente está em diferentes contextos, né, pessoal? A gente pensou nisso para ser trabalhado dentro da sala de aula com os nossos alunos. Isso vai acontecer daqui a pouco, se Deus quiser. E hoje, olha o contexto que a gente está. Quando a gente poderia imaginar que a gente estaria fazendo esse tipo de uso da tecnologia de maneira tão rápida, que a gente teve que virar essa chave, mas nunca a gente poderia imaginar que os alunos estariam em casa, e nós, na casa deles e nós na nossa casa, né? Então, outra competência pode seguir, Eduardo, que a BNCC fala sobre o uso da tecnologia, é a competência 5, que ela pede para... Ela acredita que a tecnologia nos ajuda a compreender, utilizar e criar novas tecnologias digitais, informação, comunicação de forma crítica, significativa, incluindo as práticas sociais escolares para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autonomia na vida pessoal e coletiva. Gente, como nós estamos desenvolvendo isso nos nossos alunos hoje e nós também, enquanto professores, como nós aprendemos isso rápido, não é mesmo? A desenvolver esse protagonismo e autonomia na vida com o uso da tecnologia. Pode seguir mais um pouco, Eduardo, por favor. O Plural, o que é que ele possibilita? A nossa plataforma digital, como eu já falei, de uso de coordenação, professores e estudantes, possibilita aulas mais dinâmicas, a gente vai ver por quê, a partir dos objetos educacionais digitais, por exemplo, né, da forma como os alunos têm acesso ao livro didático, aproxima e conecta os alunos com os estudos, porque o formato que eles nasceram nesse tipo de formato, né? Eles nasceram, nós somos muito do cheiro do livro, não que eles não sejam, mas eles nasceram inseridos em uma outra cultura, e essa aproximação se faz muito necessária, propicia avaliação contínua. O Plural, por conta da dinamicidade dos resultados, a gente consegue rapidamente avaliar, né? E mais que tudo, intervir pedagogicamente, que é o próximo ponto, né? A gente consegue fazer intervenções mais pontuais e assertivas em cima das dificuldades dos alunos, por exemplo. E transforma os estudos através de um ambiente colaborativo. Podemos passar, Eduardo, a gente vai entrar agora, pessoal, em alguns prints, né, e umas animações de como é a cara do Plural. Aqui a gente tem, por exemplo, a página do professor, é uma demonstração do 6º ano, aqui o que ele consegue acessar? As dúvidas e materiais, os livros digitais, as mensagens e as atividades. A gente vai entrar um por um para entender melhor, tá? Podemos seguir, Eduardo. Quando a gente fala em livros digitais, o que a gente tem? A gente tem acesso aos livros digitais dos nossos 4 grandes selos editoriais, ADIC, Scipione, Saraiva e Atual. Tudo isso no smartphone, computador ou tablet. Vamos ver como isso acontece. Vamos lá, Eduardo, por favor, pode seguir. A gente tem aqui um exemplo do Telares, tá? Do livro de ciências do 6º ano. Aqui do lado direito a gente tem
uma espécie de menu, onde a gente pode escolher pelos objetos educacionais digitais, pelas sequências didáticas. Então, é assim que ele se apresenta dentro do plural, tá? O próximo slide, pode seguir, Eduardo. A gente encontra aí, ó, uma animação sobre as placas tectônicas, né? Olha que interessante, gente, a gente ter isso ao passo de um clique, né? Eu não sei, assim, qual a faixa etária dos professores que estão aí, mas se forem mais ou menos da minha faixa etária, o que é que a gente tinha que fazer para dar uma aula como essa? A gente tinha que procurar a animação, a gente tinha que fazer recorte, colocava lá no projetor, não vou nem dizer que tipo de projetor, mas a gente tinha lá que colocar no projetor essa possibilidade de clicar e isso tudo aparecer é encantadora para os alunos e para os professores. Acredito que sim, né? Para vocês, acho que vocês estão curtindo aí. Então, além disso, a gente consegue ver os exercícios, o aluno clica e já consegue verificar a resposta, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que o professor visualiza o desempenho dos alunos nessas atividades. Podemos seguir, Eduardo? Aqui é mais um exemplo, a gente traz aqui o livro do Conect Sociologia, tá? Ele traz aqui, por exemplo, o professor pode escolher o assunto e ele mostra outras possibilidades de trabalho. Bem interessante, bem dinâmico, chamando a atenção do aluno sempre. Podemos seguir, Eduardo. A gente tem outra possibilidade aqui pelo livro de português, página a página. A gente vai fazer agora aqui um exercício de acentuação. O aluno vai fazendo, no final ele já é avaliado, se ele acertou, quantas ele errou. Importantíssimo isso daí para a dinâmica até dos próprios alunos, né, que tem essa necessidade de ter, a gente faz uma avaliação ou um exercício, ele vai entregar quando, professora? Vai corrigir quando? Então isso daí também ajuda nesse processo. Pode seguir, Eduardo. A gente tem também as dúvidas e materiais. Os estudantes contam com o apoio de tutores especializados em seus estudos para consultar a dúvida do livro, de vestibulares, enviar dúvidas, tá certo? Os professores consultam as dúvidas levantadas pelos alunos. Podemos seguir, Eduardo. Aí é um modelo de como isso acontece. O aluno olha as dúvidas, ou então ele mesmo envia a sua própria dúvida. Aí estão as principais. Ele tem lá um banco com algumas dúvidas mais frequentes. Podemos seguir, Eduardo. Aqui são as minhas dúvidas, né? As dúvidas dos alunos especificamente. Aí tem um exemplo do livro de português. Aí a dúvida respondida pelos tutores. Certo? Podemos seguir, Eduardo. Minhas atividades. O que é que a gente encontra em minhas atividades? A gente encontra todas as atividades, né, que foram propostas para que o professor faça a gestão pedagógica dessas atividades, né, e faça também a avaliação contínua. Então, como é que isso se dá? Pode passar, Eduardo. Os professores podem criar os materiais, as atividades, selecionar os conteúdos, o livro, o banco de questões. Os alunos podem realizar as atividades no celular, no tablet ou no computador. Vamos seguir, Eduardo, para a animação. Aqui ele seleciona a questão do Enem, por exemplo, de biologia. Quais as habilidades, ciências da natureza, ele seleciona também pela habilidade, como está tagueado. A gente busca dentro do material didático, e então a gente encontra a questão específica com todos esses critérios que o professor pretende trabalhar. Podemos seguir, Eduardo. A gente tem também as atividades não realizadas. O professor ele consegue ver, por exemplo, qual o desempenho dos alunos. Ele propõe essa atividade, envia. Pode ser uma atividade de múltipla escolha ou uma atividade subjetiva, não tem problema nenhum, o professor pode enviar qualquer tipo de atividade. Deixa ele terminar aqui de digitar para a gente ver como é que aparece o desempenho, né, dos alunos. Aqui é outro exemplo de atividade de múltipla escolha. Ele envia. Podemos seguir. A resposta foi enviada e aí como o professor acompanha? O professor acompanha quem não fez, quem errou, quantas questões
o aluno conseguiu acertar, ele acertou 100%, ele não conseguiu fazer, ele não visualizou ainda. Então, a gente consegue ter todo esse levantamento ao passo de um clique, tá certo? Por aluno, por turma. Podemos seguir, Eduardo. E as mensagens, pessoal, as mensagens, dentro do plural, a gente tem essa possibilidade de mensageria, né? A gente aproxima a comunidade escolar de maneira rápida, eficaz e segura, tá? Além dos grupos de WhatsApp que a gente vê circulando aí na escola, por ser um ambiente mais seguro, institucional, eleito pela escola, o plural possibilita, através da mensageria, que a escola se comunique com as famílias, tá bom? Podemos seguir, Eduardo, para a gente ver um exemplo de mensageria. Aqui, ó, por exemplo, um comunicado, semana de prova, como é que isso aparece para as famílias, tá bom? Podemos seguir. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora outra ferramenta dessa caixa maravilhosa que é a PAR, que é a formação de professores do nosso PROFES. Pode seguir, Eduardo. O PROFES, ele é um programa de formação de professores da Somos. A gente busca promover alguns temas que dialoguem com o desafio do dia a dia da sala de aula, novas abordagens e reflexões. Então, a gente criou essa plataforma de conteúdo interativo, tá? Tão importante nesse momento, pessoal, a gente acredita que a formação de professores agora, cada vez mais, né, ela vai ter o seu papel, assim, muito relevante, sempre foi bastante relevante, mas agora a gente tem que formar o professor de uma outra maneira, até por conta do momento que a gente está vivendo. Vamos passar um pouco para a gente ver quais são os exemplos de tipos de formação que a gente oferece. Então, a gente tem, olha, os cursos em AD com diploma, não tem custo, porque é uma ferramenta da Caixa, né? São diferentes temáticas relacionadas à educação, e a gente trouxe aqui 4 modelos. Habilidades socioemocionais para uma formação integral, a literatura infantil, a formação do leitor literário, Libras, professor reflexivo. Então, a gente tem uma lista de possibilidades, aqui são só alguns exemplos. Podemos seguir, Eduardo? Em seguida, a gente tem a assessoria pedagógica. Pessoal, falamos um pouco sobre ela, tá? O assessor pedagógico, ele é responsável pelo planejamento dentro da escola, do nosso CGE, que é o Ciclo de Gestão de Ensino. A gente vai falar já sobre ele, tá? O CGE, ele é uma ferramenta viva que acompanha todo o nosso processo ano a ano dentro da escola, trimestre por trimestre, todas as atividades que a gente vai fazer em parceria, tá? A gente também, através da assessoria pedagógica, contribui com a formação continuada presencial ou EAD. Nesse momento a gente está fazendo bastante EAD. E a gente tem também, por exemplo, o BNCC na prática, que é uma formação muito bacana, que a assessoria pedagógica toda foi formada, apta para passar essa formação para todas as nossas escolas parceiras. Podemos seguir, Eduardo? Aqui a gente vai conhecer um pouco sobre a carinha do CGE, tá? O CGE, como eu falei, é o ciclo de gestão de ensino. Esse ciclo, ele é formado pelo processo de planejamento, desenvolvimento, avaliação contínua e intervenção pedagógica. A gente sabe que esse ciclo, ele não para de girar, né, gente? Então, assim, a todo momento a gente está fazendo uma dessas etapas. Mas, de fato, como é que isso acontece? Como é que isso começa a ser desenvolvido dentro da escola? Podemos passar, Eduardo? A gente primeiro conhece a escola, né? A gente entra em contato com a escola, entende o perfil pedagógico dessa escola. A gente entende também a identidade específica, porque a PA ela tem essa característica muito forte de respeitar a identidade das escolas, né? A gente identifica essas necessidades, define os objetivos, constrói um plano anual, compartilha responsabilidades, porque a gente está falando aqui de parceria, e avalia continuamente. Pode passar, Eduardo. Então, o CGL contempla o plano de ação do ano, os serviços que a gente vai utilizar durante o ano, dividido por etapas. O CGL tem 4 etapas, está descrito aí. Quem são os responsáveis pelas implantações e acompanhamentos de cada solicitação que é feita dentro do CGE, de cada etapa, de cada passo. Quem são os pontos focais na escola, tá? Na PA é o assessor pedagógico. E quais são os compromissos da escola e da Somos nesse processo. Agora eu vou mostrar para vocês a carinha do CGE. Pode passar, Eduardo.
Então, o CGE, ele é exatamente esse modelo que vocês estão vendo. Ó. Ele é dividido em 4 etapas, eu vou mostrar só 2 para a gente ter uma noção. Então, as etapas, elas são divididas por trimestres, tá? E a gente sempre tem qual é o papel da assessoria pedagógica nesse ciclo de 3 meses e qual é o papel da escola nesse ciclo de 3 meses. Então, por exemplo, de janeiro a março, a gente planejou dentro da escola com os gestores, a gente senta, assessoria pedagógica e gestão, para a gente planejar o que vai ser feito. Então, qual é o tema, o que a gente vai tratar, qual é a data que isso vai acontecer e qual é a situação. Foi realizado, não foi realizado, qual foi o motivo. E aí, em contrapartida, a gente tem também o que a escola vai fazer nesse contexto. Por exemplo, se eu tenho no CGE, por parte da assessoria, a implantação digital dos professores no ensino fundamental 2, ou seja, eu vou formar os professores dentro do plural, então, em contrapartida, a escola tem a tarefa dela também, que é de acompanhar, saber se os professores estão se engajando, saber se eles estão usando as ferramentas pedagógicas. Então, o CGE ele acontece dessa maneira. O que o que a gente vai fazer enquanto assessoria e qual é o papel da escola também, acompanhado mês a mês, a data dos acontecimentos é dito pela escola. Então, a gente tem as nossas datas, mas essas datas são de avaliações, né? As outras datas, por exemplo, de formação de professores, a escola que determina para a gente. Então, a gente vai conhecer melhor do CGE quando a gente estiver em contato com vocês, tá bom? Podemos seguir, Eduardo. Pode passar aí também, que é só a segunda etapa, a gente já falou que é exatamente igual. A gente tem também o desejo dentro da PA de criar uma rede, como eu falei para vocês, né? Essa rede, ela serve para fortalecer os vínculos, tá? Então, esse aqui foi a nossa convenção PA, que acontece de forma presencial em São Paulo. Esse ano vai acontecer de forma online, mas não vai perder o brilho, vai ser sucesso total, tenho certeza, porque a gente traz palestrantes super renomados, pode seguir. Eduardo. A gente tem, por exemplo, Marina Svini, pode seguir. Aqui a gente tem a formação de professores, que é uma formação que acontece regionalmente, né? Para os gestores, a gente faz uma vez por ano, para professores também, e o evento de professores, ele é regional. Pode seguir, Eduardo. Ainda contribuindo com a caixa de ferramenta, pessoal, a gente tem o portal de marketing, tá? Vamos conhecer um pouco sobre esse portal e o que é que ele oferece. Pode seguir, Eduardo, por favor. Então, é uma assessoria em gestão de marketing, tá? É um projeto de assessoria, pode seguir. O que é que a gente espera com isso? A gente espera munir a escola com essas ferramentas, né? Criando um relacionamento de qualidade entre as famílias e a escola, e a gente tem um foco, que é a fidelização e captação de alunos. Pode seguir, Eduardo. O marketing da PA, gente, ele é feito por uma empresa especializada em marketing educacional, tá bom? Então, a assessoria da AM é uma assessoria à distância, tem as ações de marketing, os eventos da escola, assessorias de capacitações, campanhas de matrícula. Vamos conhecer agora a carinha do portal. Pode passar, Eduardo. Aqui, por exemplo, a gente vai citar um exemplo de ações de marketing. Vamos seguir. Quais são as ações de marketing dentro da escola? Tem os aniversários, o carnaval, o dia da água. Então, tudo isso tem peças, né, que a escola pode personalizar com a marca da escola. E para tudo quanto é dia e data comemorativa, a gente tem uma peça para oferecer para vocês, tá bom? Ou mais de uma. E peças que podem ser usadas de maneira impressa nas redes sociais. Então, a escola que define como ela gostaria de usar. Podemos seguir, Eduardo. Aqui é mais um exemplo de eventos da escola, pode passar. Então, dia do amigo, dia das mães, também com essas pecinhas de marketing, aqui previsto qual é o dia que essa peça foi liberada. Podemos passar, Eduardo. A gente tem aqui as campanhas de matrícula, pode passar. Aqui a gente tem, por exemplo, os concursos de bolsas, a campanha para desenvolvimento dos colaboradores, aí a escola que faz a seleção do que ela gostaria. Podemos passar, Eduardo. Temos a comunicação educacional, que são comunicações, pode passar, Eduardo, que são comunicações internas, por exemplo, olha, eu estou pensando aqui num texto para eventos da escola, para reunião de pais. Então, aqui também a gente oferece para vocês modelos de textos, tá? Pode passar. A gente tem assessorias de captações,
e capacitações, desculpa, pode seguir, Eduardo. Análise de cenário e definição de metas. Aqui são algumas possibilidades para a gente trabalhar internamente na escola. Como é que a gente investe em redes sociais, quais são as pesquisas, quais são os materiais de atendimento para a escola, para a campanha de matrícula. Podemos seguir, Eduardo. Mais um exemplo aqui de vídeos, que é que a gente traz uns vídeos dentro do portal de marketing. Vídeo do Dia dos Professores, vídeo do Dia dos Pais. E aí vocês podem transmitir esses vídeos nas redes sociais da escola, tá? Pode seguir. Soluções complementares é a próxima sala que vocês vão entrar com a Morgana, né? É a de soluções complementares, então ela vai falar sobre todas essas soluções. A gente tem parcerias incríveis que a gente fechou, né, para atender da melhor maneira as escolas agora em 2020 e 2021 e posteriormente. Então tem a Matpic, tem a Cloud Labs, então acho que vocês vão curtir bastante, tá bom? Pode passar, Eduardo, líder em mim também. O mundo mudou, mas e a sua escola? A maneira como lidamos com a educação também deve mudar. E para melhor. Estamos aqui para te ajudar nesta tarefa. A Par é uma plataforma educacional que combina livros didáticos de qualidade, recursos digitais e ferramentas de apoio. Uma solução completa que facilita o seu trabalho e ajuda a alcançar os objetivos da sua escola. E como fazemos isso? Juntos, através da implementação do ciclo de gestão de ensino, fundamentado em 4 etapas: planejamento, desenvolvimento, avaliação contínua e intervenção pedagógica. Criaremos juntos um ciclo personalizado, que converse e se adapte à proposta pedagógica da sua escola, garantindo autonomia e liberdade. Ao adotar livros didáticos do catálogo da Par, uma série de benefícios estarão disponíveis para a formação de alunos criativos e preparados para os desafios da vida. São soluções de avaliação direta, uma plataforma completa para apoiar a rotina de estudo dos alunos, cursos de formação continuada e aperfeiçoamento de professores, uma metodologia de ensino da língua inglesa acessível e flexível, um programa de desenvolvimento de competências socioemocionais para os alunos. E o principal, a assessoria pedagógica de um educador experiente que estará presente para entender como a escola quer se desenvolver e trabalhar com essas soluções. Acreditamos na força do vínculo e no seu poder transformador. Tudo por uma educação mais próxima e mais humana. Entre em contato conosco e conheça um pouco mais da Par. Nossos especialistas estão à sua disposição. Então, pessoal, estamos mesmo à disposição de vocês, tá? Contem conosco. A gente vai encerrar aqui. Eduardo pode passar para o próximo slide. As dúvidas, acredito que vocês colocaram no chat, a gente vai ter todo o cuidado para responder tudo, tá certo? Na sequência, a gente vai ter a palestra com a Morgana, ela vai falar sobre as soluções complementares, tá? Espero também que vocês gostem, além de todas essas ferramentas apresentadas, a gente tem essas outras ferramentas, tá? Tem a premiação dos participantes que mais se engajaram. Quero agradecer demais a atenção de vocês, a gente sabe que esse período de home office a gente também está bastante ocupado, então reservar uma horinha para a gente foi maravilhoso, a gente se sente muito honrado. Muito obrigada por participarem da oficina da Par. Até a próxima, um abração e vem ser Par.